3 criptomoedas de inteligência artificial com grande potencial. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa da criptomoeda SPEC, da criptomoeda virtual e a última ainda é um segredinho que você vai ver só no final do vídeo. E se você ainda não segue o meu canal, você está perdendo simplesmente as melhores análises do mercado. Então já clica para se inscrever e deixa o like nesse vídeo. Primeiramente, a análise do token SPEC. A SPEC ganhou um hype ultimamente por ser um dos principais projetos de agentes de inteligência artificial. E por esse motivo teve uma grande valorização desde o seu fundo de mais de 335%, aproximadamente 340% desde o seu fundo. Onde inclusive lá dentro da comunidade da Alpes das Criptos, eu passei uma call de compra exatamente nessa região aqui, que já está sendo surfada aí, chegou a bater 300% e no momento deve estar em torno de 200%. Proximamente é isso. E o que a gente tem, e o que pode fazer no futuro e o que já tem feito a criptomoeda SPEC. Como eu já comentei, a gente passou uma call exatamente aqui nesse fundo e desde essa movimentação o preço vem se movimentando mega bem. Fez uma valorização aqui desse fundo de 325%. Teve uma boa movimentação, apesar dessa movimentação não ter sido tão bacana, pelo motivo dela ser um pouco ondulada. Eu não gosto muito dessa movimentação mais ondulada. Quando a gente quer ver uma movimentação forte e consistente de alta, geralmente essa movimentação vem de movimentos dessa seguinte forma aqui, e não dessa movimentação aqui, mas sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe e volta. Esse tipo de movimentação não é interessante. Porém, é um ativo que tem um grande potencial, tanto pelo seu nicho e tanto pelo que ele tende a entregar aí. Eu acredito que pode ter uma boa valorização. E além disso, ele está em uma boa tendência de alta, apesar de não estar tão forte e tão potente essa movimentação aí de alta. Mas acredito sim que a gente deve ter continuidade de alta. Inclusive, a gente estava trabalhando dentro de um movimento de cunha. Esse movimento de cunha aqui, possivelmente, é um movimento, não dá para chamar de lead em diagonal, porque não foi um movimento de início, mas é um movimento que não foi de final de tendência. Ele não deu início a um movimento corretivo forte. Ele simplesmente aqui corrigiu e depois deu uma sequência de novo. Pela movimentação do preço tá dessa forma assim forte e o preço não entregou esse movimento corretivo mais forte e veio fazer uma forte movimentação explosiva, valorizando aqui próximo a 125%, 120%, essa é a nossa estrutura, essa movimentação de alta. Acredito que a gente tenha trabalhado essa movimentação para trabalhar um movimento corretivo, buscando, na minha visão, deve buscar nessa faixa de preço aqui, região dos 11, vamos ver, dos 11,6 até a região dos 10,40 e depois dar continuidade na movimentação de alta. Ou seja, do preço atual, ainda acredito que a gente pode sim ter um movimento corretivo para buscar essa faixa de preço aqui abaixo e depois dar continuidade de alta. Então, minha visão é, a gente trabalhou esse movimento forte, explosivo de alta aqui, fazendo mais de 100%, e agora está trabalhando dentro de um movimento corretivo, dentro dessa estrutura aqui de preço, para a gente ver uma continuidade da movimentação de alta. Então, ou seja, para mim a movimentação da SPEC é de continuidade de alta. E para a questão de alvos, esse é um tipo de token, um tipo de ativo, um tipo de movimentação que é muito difícil cravar alvos. É mais interessante para você que tem carteira, tem ele, acompanhar ele não vou dizer diariamente, porque a gente pode ter ainda uma movimentação de alta, mas acompanhar de perto a movimentação para que a gente tenha uma especulação mais precisa de alvo. Por quê? Porque é um token relativamente novo. Ele lançou lá em maio desse ano, ou seja, tem aproximadamente, mês de maio é mês 5, a gente está no mês 12, então tem aproximadamente 7 meses de vida. Ele não é um token recente, ele não tem uma estrutura para que a gente consiga especular alvos. Se a gente pega token do Bitcoin, a criptomoeda do Bitcoin, outros tokens, Ethereum, Solana, a gente tem um histórico de preços que a gente consiga prever. A gente consegue traçar, por exemplo, um alvo de Fibonacci, consegue traçar aqui. A gente consegue fazer um traçamento aqui de alvo de Fibonacci. Porém, quando o token é recente dessa forma, deixa eu botar o alvo de 100%. Quando a gente é recente dessa forma, um token recente dessa forma, essa estrutura aqui, essa primeira estrutura de movimentação, ela não é segura para a gente
traçar esse tipo de alvo. Por quê? Se a gente pega diversas corretoras diferentes, a gente vai ter esse lançamento tendo um valor diferente. Deixa eu pegar aqui SPEC, por exemplo. Estou com ele na Gate. Se eu pegar na Max, ele vai ter aqui, vamos supor, 3,48. Na Gate, 1,50. Ou seja, a gente tem um lançamento de preço bem diferente. Enquanto lá na Max a gente tem o lançamento em 3 dólares e 48, exatamente nessa faixa. Aqui na Gate a gente tem o lançamento em 1,49, 1,50 dólares. Ou seja, qual é o verdadeiro lançamento? Qual é o real? Por esse motivo, não é confiável traçar exatamente nessa primeira pernada de lançamento de preço. Então, é um token que, se você quer especular um alvo, especule baseado talvez em market cap, ou no caso o FDV, o Fully Value Diluted, ou acompanha passo a passo as movimentações do mercado. E aí, se você tem uma expertise, tem um conhecimento bacana, é a melhor opção, é a mais interessante para conseguir cravar ou chegar muito próximo ali de um alvo interessante. E a próxima criptomoeda que a gente vai analisar é a criptomoeda que mais se valorizou de inteligência artificial. Inclusive, uma das que provavelmente mais se valorizou do mercado inteiro. Ela teve uma valorização desde aqui no seu fundo até o seu topo de 9.613%. Uma multiplicação de quase 100x. Ou seja, uma multiplicação de 96 vezes. Uma valorização absurda. Muito, muito, muito grande mesmo. Infelizmente, a gente ficou de fora porque é uma movimentação extremamente complexa. Ela simplesmente movimentou totalmente reto, sem deixar nenhuma correção, fazer algum movimento aqui mais interessante para a gente ver esse movimento de alta, e o token se valorizou reto. Mas o que pode acontecer agora nas futuras movimentações? Primeiramente, você tem que entender que ela já tem um valor alto nesse momento. Apesar de ela ter um potencial ainda grande de valorização, ela é o principal ativo de inteligência artificial, de agentes de inteligência artificial. Ela ainda tem um potencial, mas talvez não seja um potencial tão absurdo. A gente pode talvez fazer 10 vezes. Não sei de cabeça agora o FDV e também o market cap, mas talvez 10 vezes seja possível, mas 20, 30, 40, 50 vezes acredito que já seja mais difícil, até mesmo por conta do seu tamanho. Ela já valorizou 96 vezes, já tem um tamanho de mercado legal para fazer uma valorização tão grande, talvez não seja possível. Mas vamos ver o que a gente tem de movimentação que a gente pode esperar aqui para o futuro do token Virtual. Então a gente teve essa movimentação aqui forte de alta, essa movimentação aqui de fato foi bastante interessante porque ela foi reta, foi forte, foi imponente. É aquela movimentação que tu fala, isso aqui é uma movimentação de alta. Um único porém é que a movimentação corretiva foi praticamente igual. Se a gente for olhar aqui, ele caiu quase reto aqui, praticamente 60%. Se eu pegar exatamente do topo, ele dá aqui 58%. Então, é um movimento corretivo que é forte. Também perdeu regiões interessantes. Essa região aqui, ela era de fato bem interessante, o preço perdeu. Então, acaba que nesse momento aqui, apesar dessa movimentação forte, a movimentação de correção deixa um pouco com o pé atrás no quesito. O preço realmente fez fundo, vai parar aqui, mas o preço realmente fez fundo. Não segurou nenhuma região aqui tão interessante no preço. Então não era uma região bem difícil de ser especulada. Mas depois disso a gente teve essa forte explosão novamente, o preço veio. Aqui já estava mais interessante, porém aqui eu já achava que o preço estava um pouco esticado. Mesmo acreditando que a gente poderia ter um movimento de alta, não acreditava que a gente teria um movimento ainda de alta tão explosivo como ele foi aqui, fazendo ainda 300%. Na verdade, vou pegar daqui, ainda fez 300% de alta. Não acreditava que seria tão exponencial ainda essa movimentação. Mas fez uma movimentação legal, fez um movimento aqui em triângulo, bem bacana também. Depois fez um movimento de alta, corrigiu e teve essa forte explosão. Beleza, agora que já explodiu, a gente ficou de fora. O que o preço pode fazer agora? Para a gente ver, vamos pegar aqui, dar um zoom aqui, ver o que a gente pode ter agora de movimentação. Primeiramente, a gente teve a formação do seu topo, a gente provavelmente teve um volume bem alto nesse topo, é uma característica de topos, ou seja, volume alto é característica de topo, ou seja, a gente pode ter a formação aqui de um topo prévio de mercado, ou seja, o preço pode ter feito topo nessa região e iniciar um movimento corretivo. De quanto? É difícil saber
por enquanto, a gente tem que acompanhar o mercado, mas pode ter um movimento corretivo depois da sequência na alta. Que inclusive é exatamente o que eu acredito aqui para o token virtual. Eu acredito que a gente pode, vamos botar um gráfico de 4 horas, a gente tem melhor informações, beleza, e já tem uma coisa melhor aqui. Eu acredito que a gente pode ter um movimento corretivo. Esse movimento corretivo aqui, como eu comentei, o topo aqui teve bastante volume e logo ele engatou uma forte alta. Essa movimentação de alta aqui, ela de queda, perdão, ela é bacana porque ela foi forte e ela é bacana pensando em um futuro movimento corretivo. Então ela é legal. Essa movimentação aqui poderia ter sido um pouco mais fraca, mas também ainda está dentro dos padrões e a gente pode ter. A partir de agora, acredito que a gente tem ainda a possibilidade de vir mais uma movimentação de correção. Buscar, talvez, dessa faixa de preço aqui já é bem interessante. Ele carece aqui um pouco de regiões tão interessantes, de regiões tão fortes. Mas acredito que essa região aqui já seria bem interessante. A gente pode talvez ficar de olho. Nessa região aqui também seria bem possível. Normalmente são as regiões que eu tenho de olho. O preço mais interessante que a gente teria nesse momento seria possivelmente essa faixa de preço aqui embaixo. Se eu traçar um volume profile toda essa movimentação aqui, essa região de maior volume seria aqui. Porém, eu acho bem difícil que a gente tenha uma correção nesse momento de 66%. Apesar de ser possível, é bem possível. Acredito que no momento seja bem improvável, mas pode acontecer. Até porque, como eu comentei, essa seria de fato a melhor região de preço que a gente teria caso o preço fizesse. Mas eu não acredito. Por isso, ficarei de olho nas regiões de maior interesse dentro dessa faixa aqui de preço. E de fato, a região com maior volume tem sido essa, e a segunda região também tem sido essa, né, que o preço já está segurando, mas como eu acredito que a gente pode, né, ter um movimento corretivo, essa região é a região que a gente tem de... Vamos tirar aqui... Aqui, região que a gente tem de maior volume é exatamente essa faixa de preço. Então, na minha visão, seria bem interessante se o preço iniciasse um movimento corretivo, a partir daqui, buscasse essa faixa de preço, essa região aqui dos 0,93 centavos até 0,85 e depois dar continuidade na sua movimentação de alta. Em questão de alvos, também é bem complexo, mas eu estipularia a partir dessa movimentação aqui. A partir dessa movimentação aqui, acredito que seja o mais interessante para especular os seus alvos. Vamos pegar exatamente desse fundo, a gente pode traçar. A gente ainda não tem alvos, porque a gente não tem o fim da movimentação de correção. Então a gente tem que aguardar também a gente ter um movimento corretivo e a gente consegue traçar aqui uma FIBO. E eu ficaria de olho primeiramente no que? Nas regiões de 100% até 1,618. Acredito que sejam os alvos mais interessantes. Ou seja, região de alvo de 4,79 até região de 13,49. Já pode traçar talvez aqui no meio, seria uma região de alvo já bem interessante, exatamente aqui nessa faixa de meio, ou se quiser também adicionar um alvo bem interessante aqui, seria a faixa de 127% também, região de 1,272. Seria já um alvo também bem interessante aqui na região dos $7. E a última criptomoeda, que é uma gema, por isso eu não contei no início do vídeo, é uma gema com grande potencial de valorização, que é a criptomoeda AIFAN. Uma criptomoeda que a gente conseguiu surfar todo esse movimento de alta, porque eu dei a call exatamente neste fundo aqui e teve uma valorização de 2.400%, ou seja, uma multiplicação de 24 vezes. Já vou trazer o que eu vi nesse trade, o que eu comentei. Então, a gente é um token bem recente, se eu trazer aqui no gráfico de uma hora. Era um token bem recente, onde eu vi essa análise aqui, lá e enviei dentro da comunidade exatamente nessa movimentação, ou seja, vi esse movimento corretivo e já passei a call para a comunidade. E a gente conseguiu surfar todo esse movimento de alta. Tava um movimento muito legal. Quando eu vi que era uma criptomoeda com uma baixa capitalização de agentes de IA, enviei na hora e deu muito bom. Então a gente estava nesse movimento aqui, teve já essa movimentação de alta, passei esse movimento corretivo aqui para dar continuidade. A gente teve uma movimentação aqui lateral. Quando ele fez esse movimento lateral, já enviei uma análise também que a gente tinha a possibilidade de trabalhar uma movimentação aqui abaixo, vim buscar essa faixa de preço aqui de novo.
e aí dá continuidade na alta. Porém, não aconteceu, o preço simplesmente disparou numa forte movimentação de alta, uma movimentação muito, muito, muito bacana. E o que a gente tem, o que a gente pode ter como movimentação agora? Então a gente teve essa explodida, essa segunda movimentação de explosão foi de 1.700, quase 1.800%, e a gente teve uma forte também correção, ou seja, a gente teve uma boa desvalorização. O preço chegou aqui a corrigir 60%, um pouquinho mais, 61% aproximadamente. E o que a gente pode fazer agora? Para o preço agora, eu vejo duas possibilidades principais. Primeiramente, a gente continuar corrigindo, vir buscar regiões mais abaixo, porém, eu acredito menos nessa possibilidade, porque a gente já está corrigindo bastante. Se a gente corrigisse aqui, seria uma correção de 80% aproximadamente. Pode ser que aconteça, mas no momento eu acho um pouco menos provável. Que aí seria um movimento mais forte, corretivo, seria buscar essa faixa de preço. Região aqui do 0,032, 0,028. Seria um movimento corretivo bem interessante, seria assim. Mas pela desvalorização muito grande, no momento eu acredito que seja menos provável essa possibilidade. Mas pode sim fazer essa movimentação. E o movimento que eu estou mais acreditando nesse momento é na possibilidade de a gente simplesmente retornar para esta faixa de preço, ou seja, retornar exatamente para a faixa onde foi a última movimentação explosiva, onde ele deu seus últimos 200% de alta, fazendo essa movimentação aqui. Até pode trabalhar um leve diagrama de acumulação, seria bem legal. Voltar aqui e aí dar quantidade de alta, ou seja, trabalharia dentro desse diagrama de acumulação aqui, seria muito bacana, exatamente essa movimentação, e dar continuidade na movimentação de alta. Então, para mim, a iFan é dessas três que eu passei, a que tem mais potencial por conta do seu tamanho de mercado, ou seja, o seu FDV, o seu valuation, ele é bastante inferior aos dois demais que eu trouxe nesse vídeo aqui. E também para a questão de alvos também, questão de tokens assim bastante recentes, é bem difícil prever alvo. Por quê? Porque a gente tem essa movimentação sendo muitas das vezes muito explosiva. Mas o alvo que eu estou de olho no momento é baseado nessa movimentação aqui, ou seja, seria baseado, apesar de ser lançamento aqui, é o alvo que a gente tem no momento. A única projeção que a gente pode fazer seria o preço vir buscar essa região aqui do 0,25, vamos ver, 0,25, 0,28 aqui aproximadamente. É o alvo que eu estou de olho nesse momento para o token da iFan. Essa última criptomoeda ainda é uma gema e possui um grande potencial de valorização. Eu estava em dúvida se eu trazia essa criptomoeda aqui no YouTube, porque ela era uma gema, uma call exclusiva lá na comunidade da Alpes das Criptos, que inclusive o link está aqui na descrição. Lá a gente envia calls, envia oportunidades, envia muitas outras coisas sobre o mercado de cripto. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento.